Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nosso comentário hoje, do livrinho Pão Nosso, é do capítulo 172, cujo título é Que Despertas? Baseado numa fala que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. A sombra de Pedro. Que história é essa, É, Pedro? é. Na verdade, nós já falamos, né, sobre a questão da cura de Pedro, né? Que depois que Cristo morreu, que Pedro realmente amadureceu, né, e aprendeu muitas coisas. Então, quando ele passou a trabalhar aí como apóstolo realmente para defender as ideias de Cristo, então ele realmente teve esse momento, né, de que ele passava pelos locais e ele não conseguia passar por todos os doentes, mas a sombra dele, aonde passasse, é, dizem que curava, mas não é a sombra que curava, e sim a questão dele emanar boas energias, e essas energias, quer dizer, a sua aura tinha este poder porque ele conseguia abranger, né, as pessoas que estavam próximos, tá? E a gente já falou sobre isso não faz muito tempo, né? E aí, para esclarecer um pouquinho, assim, o que é camilhas, né? São camas pequenas. Então, engraçado que isso me remeteu lá para a Espanha, né? Porque, como lá é muito frio, e quando tem o sol se abre e pega, assim, não está chovendo, você vê muitas pessoas na rua com cadeiras de roda, é, pessoas que estão com bengala, pessoas que estão. E eu também cheguei a ver muitos idosos em macas, no meio das praças, tomando sol. Né? Então, isso me remeteu aqui a essa situação. Né? Porque assim, eu fiquei pensando, aqui nós não damos muita importância para isto, porque a gente tem sol, né? É um dia ou outro que não chove, mas que nem hoje, o dia aqui em São Paulo não está aberto, mas um solzinho saiu. Agora, quando você tem muito frio e você não vê o sol todo dia, você acaba valorizando, né, esse sol. Então, só para entendimento aqui, né? E aí, assim, o que Emmanuel tem trazido com este título, né? Na verdade, ele nos está fazendo sempre perguntas. O que nós temos despertado em nosso próximo? Então, quando eu chego no meu local de trabalho, qual é a sensação que eu causo para quem já está lá? São sensações boas ou são ruins? Né? Então, como é essa minha vivência com o meu mais próximo? E outra pergunta, né? Qual é o nosso objetivo? Qual é meu objetivo de vida, né? Qual é a impressão que eu estou deixando, né? E isto não é só para as pessoas de fora, mas também para aquelas que estão dentro do nosso lar. Não é o acaso que nós estamos juntos, e então a gente vai morrer, eles vão morrer também, e depois que morreu, a gente não consegue mudar nada, né? Então, a gente não pode perder muito tempo. E aí, esse título, ele nos chama a uma reflexão para nós mesmos, né? Sobre as nossas atitudes, como a gente está agindo, se a gente, o que nós queremos? A gente quer agir de acordo com os ensinamentos do Evangelho? Eu quero ser uma pessoa boa ou eu quero ser uma pessoa comum, uma pessoa qualquer? Ou eu quero pertencer à classe que pratica o mal, né?
E aí, se eu quero estar próximo de Jesus, se eu quero estar trabalhando para Jesus, então eu preciso verificar no meu dia a dia, né? Ou pelo menos a cada, sei lá, a cada 2 dias, uma semana no máximo, qual é a minha atitude? O que eu preciso modificar? O que eu preciso fazer para poder estar lá, perto de Jesus, né? E Emmanuel traz aqui uma referência, e essa referência é Pedro, né? Então, mesmo Pedro tendo negado Cristo 3 vezes, né? Porque ele negou Cristo 3 vezes, ainda quando ele estava ali convivendo com Cristo, né? E lógico, Jesus já sabia que também ele iria fazer isso, tanto é que Jesus disse isso para ele antes, né? E ele também fez isso por uma questão de segurança própria, ok? Não sei se no lugar dele a gente não teria feito pior, né? Então não dá aqui para a gente julgar. Mas, então, mesmo ele tendo negado Cristo 3 vezes, ele vira uma referência. Aqui, neste caso, e um modelo para a gente também, né? Porque se eu não consigo ser como Jesus, que é mais difícil, talvez a gente podemos ser parecido com Pedro, né? Bom, e aí, assim, né? Quem somos? Fica a nova pergunta. Nós somos maledicentes? Aquele que calúnia e traz a discórdia? Somos os mentirosos, né? Que causa desavença? E lembrando que cada um de nós criamos uma atmosfera de energia mesmo, né? Com aquilo que a gente pensa, e com aquilo que a gente faz. Então, quando chegamos a algum lugar, nós trazemos alegria ou trazemos a tristeza? Trazemos, o pessoal fica em alerta, né? E é claro, né, que a gente está encaminhada, e é claro que a gente pode errar, e a gente erra. Porém, é necessário repensar todos os dias, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, né? E analisar sempre aquilo que nós fazemos, mas com imparcialidade. Porque nós não podemos estar assim, mas eu fiz aquilo porque eu tinha que defender essa ideia, aquela ideia, isto, tinha que defender aquilo. E a gente arruma um monte de justificativa porque a gente fez. E errar é humano e a gente erra. Mas o importante é, eu errei, eu reconheço o meu erro e eu começo a recaminhar, né? Bom, somente através da nossa melhora e da nossa reforma íntima, que é através do nosso autoconhecimento, somente através de eu me conhecer é que eu consigo isso. E aí eu consigo evoluir no sentido de eu melhorar a minha condição. Lembrando que as nossas influências serve tanto para encarnados quanto para os desencarnados, né? Porque a gente sabe que em nossa volta tem muitos desencarnados. Então, se eu tenho algum tipo de comportamento e eu gosto desse comportamento, por exemplo, de ser maledicente ou de ser mentirosos, eu vou atrair espíritos que também gostam disso. E aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque aí eu não estou sozinha, certo? E também tudo que a gente faz, tudo que a gente tem a ação nesse momento, a gente leva para outras vidas. Então, a Polônia viveu aí 90 anos, vai. E aí fez um monte de coisa que não devia, um monte de maledicência, usou de um monte de mentira, um monte de coisa de ser perverso.
eu não consegui resgatar nesta vida, eu não melhorei, eu só acabei criando mais dívidas para mim mesmo. Um dia eu vou reencarnar, não se sabe quando e quanto tempo, mas eu vou ter que resgatar isso. Talvez não seria mais nem nesse planeta mais, né? E aí a gente tem que resgatar. Então, essas nossas atitudes e relações, esse comportamento, elas têm consequências duradouras, né? E aí fica aí para a gente repensar. E aí fica-se a pergunta: como é que está a relação dentro da nossa casa? Como nós estamos tratando os nossos doentes? Nossos entes queridos, né, que no momento está doente, está acamado, os idosos, né, que já têm tanta dificuldade, e eu me encaixo nisso, eu sou idosa, né, já sou idosa, e aí isso tem um peso muito grande, né? E aí, como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente está tratando essas questões, né? Quais as palavras que a gente está dirigindo para esses idosos? No geral, não são as melhores. Não é as melhores. E também como assim no nosso trabalho, né? Às vezes a gente reclama muito do idoso, né? E eu, em especial, eu passei aí com a minha mãe, depois teve a minha sogra, enfim. E aí, assim, não é uma coisa que é fácil de fazer, porém, eles não têm culpa, né? E se eles já se sentem humilhados, hoje até assistindo um vídeo, eu até comentei com a minha filha, porque o rapaz estava trocando a fralda do, acho que é do avô, e o avô mantinha o olho fechado. E aí me despertou hoje isso, hein? O rapaz falou assim: vô, pode abrir os olhos. Você tem vergonha de mim? Vô, você não precisa ter vergonha, porque assim, olha, eu não estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui com muito carinho. Então não tenha vergonha. Aí eu até falei: nossa, Marília, minha mãe fechava os olhos de vez em quando e a minha sogra também. Eu falei: será que era porque eles tinham vergonha? Porque eu nunca me passou isto pela cabeça de que fosse vergonha, por exemplo, de você ter que trocar uma pessoa, dar banho, né, colocar as mãos nas partes íntimas da sua mãe, da sua sogra, enfim, mas tem que fazer, né? E é claro que elas reclamam porque assim, até então, até ontem eu tinha a capacidade de fazer sozinha e hoje eu preciso de alguém para fazer isso para mim, né? Isso é muito difícil. E, na verdade, a gente não se coloca no lugar do outro, né? Entende? Por melhor que a gente faça, a gente ainda vai descobrindo que a gente poderia ter feito ainda melhor, né? Sei lá, no nosso trabalho, por exemplo, se alguém vem e conta alguma coisa para a gente, como é que a gente reage? A gente ouviu, calou, guardou, ficou quieto, ou a gente sai comentando para os outros? Porque se eu saio comentando, eu também sou maledicente, né? E aí cabe uma outra pergunta: como é que a gente está no trânsito? Porque o trânsito hoje está aqui em São Paulo é caótico, caótico, não tem outra palavra, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas que, por exemplo, o carro quer entrar e aí ninguém dá uma chance para o camarada entrar, né? Enfim, são várias situações. Ontem, por exemplo, eu estava indo para uma consulta e aí o motoqueiro buzinou porque os dois carros e ele não conseguia passar ali pelo meio, que, na minha opinião, está errado, mas todos os motoqueiros passam. E aí o cara do caminhão, que era maior, pediu desculpa, tal, mas ele falou: não, não é com você, é o cara aqui. E aí já saiu briga, um saiu perseguindo o outro. Falei: ai, meu Deus, olha, é só Deus para ter misericórdia, porque assim, para sair uma tragédia não custa, né? Então, como é que nós estamos? Nós temos atitudes de gentileza, de colaboração, para que a gente possa
auxiliar, ajudar. Então, desde a hora que a gente acorda pela manhã até a hora da gente dormir, nós temos muitas oportunidades de fazer alguma coisa de bom. E o que a gente está fazendo? É um texto de interrogações. Não é isso, Lívia? O que você complementa aí? É isso mesmo, você começou falando e terminou falando que o Emmanuel faz perguntas para a nossa reflexão, e eu diria também que ele faz perguntas como provocações para que a gente possa pensar, porque tantas e tantas vezes já falamos, né, de coisas semelhantes, voltando àquela frase famosa antiga da antiguidade que o Emmanuel repete: o conselho convence e o exemplo arrasta. Só que o exemplo, ele não é só das nossas atitudes, ele é também da nossa emanação de energia, ele é das nossas palavras e dos nossos pensamentos. E aí, o que será que a nossa sombra está despertando nas pessoas com as quais convivemos e por onde a gente passa, né? Porque não são só nos locais fixos, mas também em locais onde a gente é atendido, ou no local onde a gente atende alguém, ou no próprio trânsito, né? Que é algo passageiro, que a gente pode pensar assim, que aquela pessoa nunca mais vai ver a gente, mas a gente pode deixar ali uma má impressão, a gente pode deixar ali um rastro de desânimo, a gente pode deixar um rastro de nervosismo, e aquilo vai ter um efeito na vida da pessoa, e pensem, causado por nós, originado pela nossa falta de equilíbrio espiritual. Então, assim, é um capítulo que desperta a nossa responsabilidade, porque quanto mais a gente topa ficar alinhado com a lei divina, quanto mais a gente topa ficar realmente sair da teoria e aplicar o evangelho, mais nós temos responsabilidade para com os detalhes. E aí eu falei que pode ser em situações passageiras, mas o legal das pessoas com as quais a gente convive de mais perto é que a gente pode ficar atento aos feedbacks que eles nos dão. Então, assim, o que as pessoas comentam sobre nós, sobre como elas ficaram com a convivência com a gente, ou como elas se sentem no dia a dia com a convivência com a gente. Vira e mexe, seja por meio de reclamações ou por meio de elogios, a gente recebe um retorno. E isso também é uma dica do tipo de comportamento que a gente está tendo e do que a gente está deixando, impregnando com a nossa sombra. E aí, eu me lembrei da fala do Evangelho durante a sua, que é a frase: a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que a gente coloca para fora tem uma raizinha lá dentro. Claro que a gente tem que cuidar muito, prestar muita atenção com o que é despretensioso, porque às vezes a gente não tem aquele raciocínio de falar na maldade, mas a gente é tão descuidado com os pensamentos e com a gente não é vigilante para com as coisas que povoam a nossa mente, aí a gente acaba falando no famoso sem querer, que não foi por mal, mas aquilo tem uma origem, e onde é que será que está o problema, né? Para a gente ficar reclamando pelos cotovelos ou fazendo comentários, que aqui no começo do capítulo ele fala, né? O tipo de coisa que as pessoas vão despertando. Então, às vezes, numa reclamação, às vezes é a forma como a gente se expressa em dias que a gente está morrendo de preguiça, aí contagia outras pessoas. Então, que a gente possa tomar cuidado com esse contágio, e principalmente, uma dica que eu não esqueço, que o Haroldo dá em algumas palestras assim, que ele fala assim: observa durante o dia o tipo de pensamento que mais vem à sua mente, porque isso diz muito sobre o que te move, sobre os seus propósitos, né? Sobre, inclusive, o lado espiritual que a gente carrega. O que vem à nossa mente? Quais pensamentos mais dominam? O que mais a gente não necessariamente perde tempo, né? Mas o que mais passa pela nossa cabeça durante um dia? E essas são algumas dicas para ajudar a gente nessa reflexão e posteriormente também na prática, né? Porque não adianta a gente só refletir, reconhecer e não mudar. Aí acho que vale muito a pena terminar aqui com o último parágrafo que o Emmanuel fala: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. Lembrando, sombra, nossa emanação, nossa aura, o que a gente emana. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, se a gente realmente está
disposto a mudar, a melhorar, a fazer a reforma interior, será fácil descobrir as próprias deficiências e corrigi-las. Então, se nós quisermos, tem sim jeito de nós descobrirmos o que podemos melhorar, onde estão os nossos pontos fracos, que é através do autoconhecimento para então fazermos a reforma interior. É isso aí, é isso mesmo. Fica o convite para ler o capítulo, né? Com certeza. Aliás, é fantástico esse livro, né? Muito Fantástico. bom, sim, os capítulos são excelentes. Fica aí uma dica para quem quiser adquirir, comprar, para poder, ou ter em casa, aproveita para fazer umas boas leituras, né? E vamos assim ao nosso encerramento, que hoje é comigo. Vamos assim, então, fechando os nossos olhos, inspirando lentamente, levando as melhores energias para dentro do nosso corpo físico, e ao expirar, que a gente possa retirar do nosso corpo físico aquelas células do qual não estão em bom funcionamento. E neste exercício, a gente vai equilibrando o nosso corpo para que ele funcione em perfeita sintonia de amor e paz. Vamos assim buscando o símbolo da casa de Cataguases. Vamos imaginando que esse símbolo vai subindo nas esferas muito altas e vai buscando assim as energias das esferas crísticas, enchendo-se dessas energias que vai misturando com as nossas. E vai assim envolvendo o planeta Terra. Mas que aonde nos países onde a guerra impera, que neste momento o conflito do Oriente Médio, lá na Rússia e Ucrânia, bem como o continente africano, que tem muita fome, muita miséria, que as borboletas possam se encher dessas energias e ir buscando todos os irmãos que estão nesses locais, encarnados e os desencarnados, e vai assim enchendo o seu coração de esperança e de boas energias, levando assim as energias curativas para aqueles que necessitam e de esperança de dias melhores. Que os ensinamentos de Jesus possam chegar até esses irmãos e que eles possam ver a vida com esperança. Mas vamos assim envolvendo ainda o nosso país Brasil, todo o seu contorno territorial, vai sendo assim iluminado e cada borboleta vai se soltando deste símbolo e vai buscando todos os povos que aqui vivem, principalmente os nossos meios políticos, para que despertem para as responsabilidades morais e aqueles que têm realmente a boa noção e a boa vontade, que possa permanecer na política e que possa, assim, ser fortalecidos nessa sua vontade. E aqueles que, por acaso, estão ali só para fazer desengano e trazer sofrimento, que eles possam ou modificar os seus comportamentos ou serem afastados dos seus cargos e das suas condições. Vamos assim envolvendo todos os leitos hospitalares do nosso país, envolvendo assim aonde tiver um companheiro que chora ou que esteja em dor, que possa nesse momento ser acalentado com as energias curadoras e que possam, de acordo com os seus merecimentos, receber. Vamos assim ainda envolvendo os médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza, cozinha, bem, enfim, todos aqueles que propagam o bem do próximo, independente da sua profissão e da sua função. Vamos ainda assim buscando o nosso Estado, envolvendo o nosso Estado com muita luz e carinho, nossos governantes, e vamos ainda envolvendo a nossa cidade, envolvendo assim o nosso prefeito, para que possa trabalhar em prol do povo, e vamos assim ainda doando essas energias a todos os moradores de rua, para que eles possam, de alguma forma, encontrar uma maneira de sair da condição que se encontra hoje, melhorando assim a sua condição de vida.
Vamos ainda buscando o nosso bairro e a nossa rua, o nosso local de trabalho, deixando assim as nossas melhores energias e as borboletas vão assim adentrando e buscando cada canto, cada local, cada sala, cada ambiente, para deixar aí plasmado as energias da boa atitude, de grande amor, de grande honestidade. E vamos pedindo ao mestre que possa adentrar em nossa rua e que possa, sim, ele, junto com a sua equipe, visitar cada lar, cada ambiente, envolvendo a todos os irmãos que moram em nossa rua, aquele que não estiver bem neste momento, seja por dores físicas, morais ou espirituais, que possa ser envolvido, que possa ser assim acalmado e ficar em harmonia e paz. E quando passar em frente ao nosso lar, que Jesus possa adentrar a nossa casa pela porta principal. Vai assim percorrendo junto com a sua equipe toda a extensão da nossa casa e deixando plasmado muita luz, energia, muita saúde, honestidade. Abençoe assim os nossos amigos, nossos familiares, mesmo aqueles que não estão presentes neste momento. Abençoe os nossos alimentos e a nossa água. E essas energias vão sendo tão intensas que vai buscando portas e janela, vai saindo pelos muros da nossa casa, buscando os nossos vizinhos. E se for possível, que possa assim buscar todos os moradores da nossa rua e também do nosso bairro. E assim nós vamos ainda deixando as melhores energias, a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa assim utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Até mais. Até a próxima Muito semana, pessoal. até a Um próxima. abraço.